Gênesis capítulo 11, versículo 31. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 31 e 32. É só fechar o olho e abrir aí no comecinho que vai sair já. Abram suas Bíblias aí, quem tem a Bíblia digital, abra no celular, quem não tem, abra analógica mesmo. Gênesis 11, 31, 32 diz assim: são esses os descendentes... 11. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Vamos ficando por aqui. Nós vamos discorrer depois sobre a história. Irmãos, Deus ele tem algo que Deus tem feito muito aqui dentro. E algo que eu achava que eu já era muito bem resolvido em relação a isso, foi curar a minha falta de paternidade. E quando nós subimos aqui para expressar ou para compartilhar uma mensagem da parte de Deus, nós não subimos aqui na posição de alguém melhor. E tampouco subimos aqui para tentar esconder algo que nós não somos. Pelo contrário. Nós subimos aqui e rasgamos nosso coração de forma sincera, reconhecendo todas as nossas falhas, os nossos erros, as nossas debilidades. A gente é tudo ser humano. E todo mundo, todo mundo, eu e você, passamos por lutas e por adversidades. E no seu coração, assim como no meu coração, existem muitas coisas para serem curadas. E essa falta de paternidade foi algo que eu fui curado. E eu fui curado de algo que eu pensei que eu não precisaria de cura, porque afinal de contas eu sempre me virei bem até hoje. Mas eu tive um pai muito ausente. Meu pai desde sempre foi caminhoneiro, então foi um pai muito ausente. E eu acho que eu via ele 3 vezes por ano, mais ou menos assim, 4 vezes por ano. E aos 10 anos eu perdi o vínculo com ele. Foi um processo de que ele estava de separação com a minha mãe e aquela coisa toda, aconteceu um monte de coisa. A minha mãe veio a falecer e eu me ausentei dele. Ou seja, eu cresci órfão de pai vivo. E a minha mãe era uma mulher muito batalhadeira, sempre trabalhou muito, tinha negócio próprio. E você sabe que quem tem negócio próprio no Brasil trabalha mais do que todo mundo, aqui também. Então ela saía às vezes 4, 5 horas da manhã e voltava depois da meia-noite. Tinha madeireira, então chegava o caminhão de manhã, tinha que descarregar o caminhão, às vezes chegava o caminhão à tarde, tinha que terminar de descarregar o caminhão para não pagar mais frete, então não tinha muito horário. E eu cresci sem uma referência de pai. E ontem eu compartilhei com os irmãos que a maior referência de pai que eu tive foi meu padrinho. Chama Ricardo, no qual eu morei com eles, com o meu padrinho e com a minha madrinha, mais ou menos uns 5 anos. Até os 15 anos, foi quando eu saí de casa. Com 15 anos, mais ou menos. Estou fora até hoje. E nesse processo, quando eu vim para Jesus, e Jesus se revelou para mim, eu entendi que Jesus era o único caminho que eu poderia trilhar. Dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali. Vencendo algumas situações, porque quando você tem força de vontade, você vence. Mas agindo errado, vivendo errado, até que Jesus se revelou e me mostrou o caminho certo. E aquilo atraiu meu coração e eu falei, cara, esse é o caminho. Não existe outro. Como dizem por aí na filosofia de Instagram, Jesus é o caminho, o resto é beco. E eu me apeguei a isso, me apeguei às escrituras, me apeguei à verdade de Deus. Só que o meu relacionamento com Deus era o relacionamento de um servo para com Deus, para com o seu Senhor. Eu me colocava na condição de servo diante de um Deus todo-poderoso. Está errado? Não, não está errado.
Eu tenho que me colocar como posição de servo. Inclusive o próprio Paulo e os apóstolos se colocavam na condição de servo. Paulo se descrevia como escravo de Cristo. Então nós temos que ter esse sentimento, mas o problema é eu ter só este sentimento. O sentimento de servo, que eu estou aqui à disposição para servir a um Senhor Deus Todo-Poderoso. E era esse Deus que eu servia. Era o Deus dos judeus. Era o Deus do Antigo Testamento. Por que eu digo que era o Deus dos judeus? Porque eu conhecia somente uma face de Deus. A face do senhorio. E quando eu falo que o Espírito Santo começou a tratar a paternidade no meu coração, eu falo isso com muita alegria, porque eu tive grande dificuldade em me relacionar com Deus por causa disso. Eu me relacionava como um Deus, mas não como Pai. Mas toda a Escritura converge. Toda a Escritura converge e aponta e nos mostra a paternidade de Deus. Que Deus, ele não é somente um Deus, mas ele é um Deus Pai. Quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação de todas as coisas, eles disseram: façamos, vamos gerar um filho, que é a nossa imagem e a nossa semelhança. E gerou Adão. Do pó da terra, formou, soprou o sopro de vida em suas narinas. E o Pai preparou todas as coisas, tudo lindo, igual como nós fazemos para receber os nossos filhos. Quando nós vamos ter um filho, o que eu faço? Primeiro, eu organizo toda a casa, tampo os buraquinhos de energia para a criança não poder tomar choque. Nas quinas dos móveis a gente coloca aqueles negocinho de borracha para não bater a cabeça e não machucar. A gente tira as coisas que pode quebrar de baixo e passa para cima. A gente vai no quarto e arruma o quarto bonitão, coloca berço, coloca brinquedinho, aquela coisa linda. Não vai ficar daquele jeito, mas a gente faz. E prepara o melhor ambiente para quê? Por quê? Porque nós vamos receber um filho, cara. Então eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que preparar o ambiente para que esse ambiente seja um ambiente propício para ele crescer, para ele desenvolver, para ele se relacionar comigo, com a mãe, para ser amado, para amar. Nós fazemos isso. E o cuidado de Deus para conosco foi exatamente esse. Deus preparou um jardim, Deus preparou um mundo para receber um homem. E ele fez Adão e colocou naquele lugar, demonstrando a paternidade dele. Adão, cara, eu fiz tudo do bom e do melhor para você, cara. Você pode comer de tudo, você pode usufruir de tudo. Não precisa plantar. Talvez replantar, mas agora não, está tudo prontinho. E Adão, no final do dia eu vou vir aqui todo dia trocar uma ideia com você. Porque eu sou pai, cara. Eu quero estar com você. No Brasil, quando o meu padrinho chegava, como eu disse, foi é a referência que eu tenho de pai. Ele chegava em torno de 7h30 da noite. Então, 7h30 da noite ficava eu, meu irmão, meu primo, meu outro primo, no portão esperando ele chegar. Ele tinha uma caminhonete, a gente chegava, cada um brigava para abrir o portão para ele. Aí entrava com a caminhonete, a gente brigava para fechar o portão. E quando ele descia, a gente abraçava e pegava as coisas que ele trazia. Por quê? Porque a gente queria ter queria ser o primeiro a encontrar com ele. E Deus tinha esse desejo de se relacionar com o filho dessa forma. Só que a gente sabe o que aconteceu com Adão. Vacilou grandão. E nisso, o tempo foi sucedendo. E quando eu vim para Jesus, eu tinha essa falta de paternidade. Eu não conseguia me relacionar com alguém, com Deus, como um pai. Por quê? Porque eu não me relacionava com meu pai. Então como que eu vou poder me relacionar com Deus como um pai se eu não me relacionava com meu pai? Era uma barreira muito grande. Por isso eu vivi sem medo de ser feliz, eu falo. Durante 13 anos, 14, 13 anos, eu me relacionei simplesmente não com Deus Pai, mas com Deus. Só com Deus. E hoje eu olho para fora e eu vejo tantas pessoas se relacionando com Deus somente como Deus e não como Pai. E quando nós fazemos isso, quando eu me relaciono com Deus como Deus e não como Pai, eu estou ignorando
todo o esforço que Ele tem feito desde a criação, para demonstrar a sua paternidade em cima de nós. Porque o esforço de Deus é nos mostrar a paternidade. Deus é um Deus de paternidade, de gerações. Ele cita em diversas passagens: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gerações, paternidades. Quando Jesus veio, Ele não veio simplesmente para apresentar um Deus para os judeus, porque os judeus conheciam esse Deus. Eles tinham a Escritura, eles têm a Escritura, eles têm o Corão, eles compreendem, eles têm muito mais informações do que nós, eles têm base, eles têm conhecimento. E quando Jesus veio, Ele não veio apresentar um Deus aos judeus, porque a Bíblia fala que Jesus veio para os judeus, mas veio apresentar quem? O Pai. Por isso que tudo que Jesus fazia, Ele falava: mano, eu estou aqui para fazer aquilo que o Pai me enviou para fazer. Mano, eu só ando nas porções que o Pai manda eu andar. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então Jesus não veio apresentar um Deus, porque um Deus os judeus já conheciam, o mundo já conhecia, mas Jesus veio apresentar o Pai. E esse foi um grande esforço, apresentar o Pai. Nós temos que entender que o nosso Deus não é somente um Deus, mas Ele é principalmente um Pai. E muitos de nós não conseguimos viver uma vida plena, porque nós não entendemos qual é a nossa identidade ainda. O que você é? Ah, eu sou pastor. Ah, o que você é? Eu sou isso. Não, eu desempenho essa função, eu desempenho esse ofício, mas eu sou filho de Deus. Aleluia. As pessoas olham às vezes uma pessoa que não é tão bem sucedida e fala assim: pô, mas você é um fiasco, você é um fracassado. Não, cara, eu sou filho de Deus e estou passando por este momento, mas eu sou filho de Deus. Aleluia. Nós temos que saber muito claro e entender quem eu sou. Eu não sou o que você diz que eu sou, eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu não sou o que as revistas dizem ou que as mídias dizem que eu sou filho. Independente do que eles digam, eu sou filho de Deus, porque a Bíblia me diz isso. Não são as pessoas que me definem, mas o único que pode me definir é o próprio Deus, e Ele já definiu e bateu o martelo e falou: vocês são filhos. Amém. Filhos. E como filhos, Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele como um Pai. Amém. E não como um Deus. Mas nós temos perecido e temos sofrido muitas derrotas por não compreender e não entender a nossa identidade verdadeira. Por isso, uma necessidade de abrirmos a nossa mente e o nosso coração e compreendermos a importância de termos esse sentimento e esse entendimento do que é ser filho. Porque se eu sou filho, Deus vai me amar, não pelo meu desempenho. Você não ama o seu filho pelo desempenho dele. Davi, você não foi o melhor no basquete, então eu não te amo. Davi, você não foi o melhor na corrida, então eu não te amo. Daniel, você não foi o melhor na escolinha, então eu não te amo. Não existe isso, porque Deus não ama você e não ama a mim pelo nosso desempenho ou pelo resultado que nós apresentamos. Ele ama a mim e ama você pelo que você é. Aleluia. Filho. Aleluia. Simplesmente filho. Mas o mundo nos faz adorar um Deus que não é Pai, nos faz a crer num Deus que está tão distante, que parece que é carrasco, que é sádico, que deseja que a gente faz isso e faz aquilo para poder ganhar uma atenção e um carinho, ou ganhar pontos com Ele. O mundo nos leva a entender que eu tenho que me sacrificar para Deus me amar. Não, cara, Deus me ama de qualquer jeito, e Ele vai continuar me amando, eu acertando ou eu errando. Mas eu tenho que entender a minha posição de filhos. Eu sou filho, eu não preciso mendigar a presença do Pai, eu posso adentrar na presença do Pai. Eu sou filho, eu não tenho que ficar mendigando amor, carinho, paz, porque tudo isso, Deus, o Deus Pai já disponibilizou para mim. Aleluia. Eu só tenho que tomar posse. Quando Davi e Daniel crescerem,
Quando eu estiver bem velhinho, eu acredito que eu vou ter pelo menos umas coisinhas para deixar para eles. Hoje está difícil, mas no futuro eu acredito que vai ter uns negocinhos para eles. Em nome de Jesus. Que não seja dívida, né? E quando eu for, se tiver só os dois, vou dividir para os dois. É um carro para os dois. É uma casa para os dois. Só. Pronto, para os dois. Eu não vou chegar para o Davi e vou falar assim: Davi, você é meu filho, mas você não fez doutorado no seu curso, no seu bacharelado, então você não vai ganhar. Você não vai ganhar a herança, porque você não... Agora o Daniel sim, o Daniel fez até doutorado, MBA, fez MDI, Cacaberá, fez de tudo. Então eu vou dar para o Daniel, porque o Daniel, ele teve um desempenho muito maior do que o seu. Olha só, tem olho verde, moleque, eu vou ter que deixar para ele. Eu vou deixar a herança para ele. A gente não faz isso com o nosso filho. Filho é filho. Filho vai ter direito à herança, independente de erros, independente de acertos. Independente de ser bom, independente de ser ruim, filho tem direito à herança. E Deus nos deixou uma herança gigantesca. Ele nos diz que somos co-herdeiros com Cristo. Vocês têm noção do que é isso? Cara, ser co-herdeiro com Cristo é você ter direito a tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por você. Cara, isso é muita coisa. Só que o que nós fazemos? O mundo nos leva a entender, a crer num Deus que para eu ter direito a paz, amor, prosperidade, alegria, bondade, benignicidade, a ter direito a tudo isso, para eu ter direito a tudo isso, o mundo e a religião me leva a outro caminho. Ele fala assim: você vai ter que fazer promessa, vai ter que ficar sem tomar Coca-Cola, faz promessa sem Coca-Cola o resto da vida, né, Jéssica? A religião me leva a isso. A religião me leva a fazer o quê? A subir escadaria de joelhos para demonstrar sacrifício, porque se eu me sacrificar, Deus vai atender o meu pedido. Cara, Deus já atendeu. Ele enviou Jesus, Jesus morreu, ressuscitou por mim, por você, nos deu direito a isso aqui, cara. Eu não preciso subir escadaria de joelhos, eu não preciso fazer promessas, eu não preciso fazer campanha de 12 semanas na igreja, de 7 sexta-feiras. Isso é coisa de macumba, eu não preciso disso. O meu Deus já disponibilizou tudo isso por amor a mim. Por isso eu tenho que entender que eu sou filho e ponto final. Só que não é só isso. Depois que eu entendo que eu sou filho, cara, eu tenho que fazer o meu filho entender que ele é filho. Eu tenho que fazer o filho do meu amigo entender que ele é filho. Eu tenho que fazer o filho do meu irmão entender que ele é filho. Nós temos a obrigação e o dever espiritual de transferir essa paternidade para a próxima geração. Foi aí que Abraão entra e mata pau, cara. Se você ver, a Bíblia não fala porque Terá saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã. A Bíblia não fala. Nós podemos aí conjecturar, nós podemos falar. Sabe, a gente pode buscar uma informação aqui e acolá, mas a Bíblia não diz especificamente o porquê que Terá pegou Abraão, deixou o seu irmão Naor em Ur dos Caldeus. Por quê? Porque Terá, diz os estudiosos, e diz a literatura judaica, hebraica, que Terá era rico, inclusive... Diz as literaturas hebraicas que Sarai era uma princesa. E eles saíram de Ur dos Caldeus. Saiu Terá, Abrão, o sobrinho Ló, Sarai, e saiu uma galerinha. E ficou em Ur dos Caldeus quem? Naor, o outro irmão o irmão mais novo de Abraão. Pô, mas o irmão mais novo de Abraão ficou em Ur dos Caldeus, tomando conta da herança que deveria ser de Abraão. Abraão não era o primogênito? Era. Abraão era o primogênito. Abraão teria direito àquela herança. Por direito, de acordo com a lei da primogenitura daquela época, quem teria direito era Abraão. Mas existia uma cláusula nessa lei, que se o primogênito não pudesse dar prosseguimento na geração, ou melhor, não pudesse ter filhos,
ele perderia o direito da primogenitura e seria passado para o irmão mais novo, que no caso Naor. Isso é só uma tese, tá? Então eu entendo. Se você ler, você depois pode ler, buscar algumas informações e chegar ao entendimento que você quiser. Mas eu entendo o seguinte: quando Terá chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ir para Harã, ele estava se pondo na condição de um pai apoiando seu filho. Por quê? Porque hoje nós não temos muita noção do que é regras e do que são leis, mas naquela época era muito rígida. Naquela época era sim, sim, não, não, e era tudo correto, teria que ser feito e ponto final. Não existia jeitinho brasileiro para isso. Então Terá, entendendo que Abraão não poderia dar prosseguimento, posteridade à sua geração, porque Abraão não quis pegar outra mulher para ser sua esposa, ele quis ficar com Sara. Ele não quis coabitar, ele não quis ter relações com outra mulher, a não ser Sara. E Sara era estéril. Sara não poderia dar prosseguimento na geração de Abraão. Mas ele falou: não, cara, eu não quero, pai, eu não quero outra pessoa, eu quero Sara. No caso que ainda era Saraí, eu quero Saraí, eu não quero outra mulher. Meu filho, sério que você quer? Quer, mas se você fizer isso, você vai estar abrindo mão da sua herança. Não, tudo bem, pai, não tem problema, sou forte, eu conquisto, eu faço o meu pé de meia para deixar para os meus filhos. Então a herança passou para Naor. Naor ficou em Ur dos Caldeus e saiu Abrão, Terá, Saraí, Ló e mais uma galerinha para Harã. Mas o objetivo deles era Canaã. Só que para você chegar em Canaã, você teria que atravessar um pequeno deserto. E antes desse pequeno deserto estava Harã. E foi ali em Harã que eles pararam, se estabeleceram. E diz que Terá viveu até os 205 anos, se eu não me engano. Isso foi no final do capítulo 11, no versículo 31 e 32. No início do capítulo 12, nós vemos Deus fazer uma chamada a Abraão. Abraão, mano, tem um negócio para você aqui. Você vai sair da sua casa, da sua parentela. E você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Abraão, vai mesmo, sabe por quê? Porque eu vou fazer de ti uma grande nação, cara. Através de você serão benditas todas as nações da terra. Vai mesmo, Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela. E Abraão recebeu aquele chamado. E ouviu a voz de Deus. E seguiu pelo caminho que Deus o chamou. Quero fazer uma pausa rápida. Terá, ele desenvolveu muito bem a paternidade biológica, que é a que nós temos que desenvolver com os nossos filhos, no mínimo. Só que dizem que a família de Abraão era principalmente o seu pai Terá, era um idólatra, que adoravam outros deuses. Então, a única coisa que ele pôde desenvolver foi a paternidade biológica, dando atenção, dando suporte. Abraão, já que você quer ficar com Sara, cara, e você vai ficar sem herança aqui o negócio está feio. Então vamos migrar para outro lugar. Os estudiosos dizem que quando havia migração de um local para outro, era por causa de necessidade financeira, ou fome, ou escassez. As pessoas não migravam, mudavam daqui para lá por alegria. Era igual hoje, não é fora do contexto de hoje. Ah, acabou o serviço aqui, tá fraco, não sei o que, eu vou mudar de província. Ninguém vai mudar de província de feliz. A maioria das pessoas mudam de província porque falta o trabalho, entra em escassez, alguma coisa do gênero. Naquela época também era assim. Uma pessoa só saía de um local para ir para outro local. Lembrando que não tinha Shinkansen, que não tinha carro, que não tinha nada disso. Era tudo no pé 2, em cima de mulinha, em cima de camelo. Por causa de necessidade financeira ou escassez. E Terá chamou essa responsabilidade. Abraão, já que você decidiu ficar com Saraí, vou ter que passar para o seu irmão Naor, deixar a herança aqui para ele, mas eu vou te ajudar a conquistar o seu, cara.
Então, realmente, ao meu ver, Terá, ele desenvolveu a paternidade dele biológica, mas foi a única coisa que ele pôde fazer. Só que algo maravilhoso aconteceu depois. Deus entendendo, Deus vendo isso, ele assumiu a responsabilidade para si. E foi o próprio Deus que desenvolveu a paternidade espiritual, geracional do próprio Abrão. E Deus falou assim: você não vai chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão. E você é Sarai. Sarai é muito feio, cara. Você vai chamar Sara, é mais top. Beleza? Beleza. E ali começou um relacionamento de Abraão com Deus. E o final nós sabemos o que aconteceu. Sara deu à luz a Isaac. Isaac era o filho da promessa. E Abraão passou a ser para Isaac aquilo que o pai dele foi e aquilo que o pai dele não foi, mas o próprio Deus foi. O que Deus tem nos falado nesses dias é para que eu e você, depois de entendermos a nossa condição de filhos e saber que somos amados, independente de erros ou de acertos e de desempenho, nós somos amados não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Deus tem nos chamado à responsabilidade e trazido luz ao nosso entendimento para desenvolver a paternidade não somente biológica, mas espiritual e geracional nos nossos filhos e nas nossas crianças. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha de gerações. A geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma geração após a outra. Nosso Deus é um Deus que gera. Começou com Moisés. Moisés preparou a próxima geração, que foi Josué. Pais geracionais, eu estou falando sobre isso. Isso, cara, isso foi algo que Deus muito forte essa semana veio ministrando no meu coração. Eu ministro aqui, não ministro para homens e mulheres. Eu ministro aqui para homens de governo. Homens de governo. Pais espirituais. Pais geracionais. E quando eu digo pais, eu estou falando sobre homem e sobre mulher. Neste lugar, nós temos homens de governo, pais espirituais, pais geracionais, que precisam entender a responsabilidade de dar prosseguimento na próxima geração. Porque todo pai, espiritual ou geracional, ele prepara os fundamentos para que os próximos possam caminhar sobre ele. Só que esses fundamentos começam na minha casa, no meu lar. Os primeiros fundamentos que devem ser organizados e fincados, o primeiro alicerce que deve ser feito é dentro da minha casa. Sendo para o meu filho aquilo que eu vou ser para outros. E não ser para outros o que eu não sou para o meu filho. Porque Deus não trabalha dessa forma. Primeiro eu sou para o meu filho. Depois eu sou para outros. Primeiro eu sou dentro da minha casa. Depois eu sou fora dela. E não ao contrário. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos hoje, nós não devemos fazer olhando pelos nossos próprios objetivos. Porque eu tenho duas opções de vida. Eu posso viver por princípios ou por preferência. Eu sou livre para isso. Eu posso escolher princípios ou preferência. Eu prefiro viver assim. Mas quando eu prefiro viver assim, as consequências que eu colho das minhas decisões tomadas por preferências são consequências desagradáveis. Pelo contrário, agora, quando eu vivo por princípios, às vezes não é tão agradável viver por princípios, porque eu tenho que passar por cima da minha vontade. Sabe quando você quer socar uma pessoa e você fala, não vou, em nome de Jesus, porque
Porque eu sou um filho de Deus. Mas não chega muito perto, não, irmão. Não, eu quero fazer isso porque isso vai... mas não. Eu tenho opção, eu posso viver por princípios ou posso viver por preferências. E normalmente viver por princípios não é tão gostoso, porque vai contra a nossa carne. O que a nossa carne fala? Dorme até mais tarde. O que a nossa carne fala? Para mim não fala, mas para muitos falam, fica sem tomar banho. O que a nossa carne fala? Mano, fica aí de boa, assiste os negócios, come, bebe. O que a nossa carne fala? Pô, domingo, esse sol, vou encher a cara. O que a nossa carne fala? Quando alguém te xinga, você quer xingar mais alto. Quando alguém pisa em cima de você, você quer pisar 2 vezes em cima dela. Quando alguém te aponta o dedo, você já quer sair da graça e sair na mão da pessoa. A nossa carne fala isso. E quando nós vivemos por preferência, nós estamos vivendo por preferência da carne. Por isso que viver por princípios não é tão gostoso, porque a gente tem que passar por cima. Sabe quando alguém fala uma coisa atravessada para você e você fala, cara, eu fui chamado por Deus, fui curado por Deus para ser cura para ela, então eu tenho que ser cura na vida dessa pessoa. Talvez ela seja assim, talvez não, ela esteja assim porque ela não conhece Jesus, porque ela não tem amor no coração ainda, esse amor. Não amor humano, mas o amor que vem do céu. Nós temos que aprender a viver por princípios. Abraão deu umas escorregadas, sim, deu umas escorregadas, mas mano, ele é chamado de o pai da fé. E o que ele escorregou a vida inteira, talvez a gente escorrega em um dia ou 2. Através dele foram benditas todas as famílias, todas as nações da terra, todas as pessoas. Algo que eu tenho aprendido, que para eu poder gerar paternidade, eu tenho que entender a paternidade, está muito bem resolvido em relação a isso, eu e meu pai. E segundo, não viver por preferências, viver por princípios. A minha preferência não condiz com os princípios de Deus. As minhas preferências não condiz com a vontade do Pai. Irmão, eu vou falar que eu sou ruim até para não vir... Às vezes eu quero desviar, até para desviar eu sou ruim. Eu falei, amor, tô quebrado, tô cansado, muito sério, ó. Tá demais. Eu vou tirar e assumir hoje na quarta-feira. Aí eu chego em casa e ela não deixa eu desviar. Não, vamos pro culto, amor. Vamos pro culto, amor. Amor, tô quebrado, amor, aqui, tô só um pó. Você sabe que eu não sou de falar essas coisas. Não, mas vamos pro culto, amor. Vamos pro culto, amor. Aí eu vou ligar pro pastor Cristiano. Cátia, tô só um pó, cara. Dá uma força no culto lá hoje, tô muito cansado, velho. Não, mas vem pro culto, irmão. Vem pro culto, irmão. Deus restaura, Deus... Eu falei, eu tô lascado com esses dois aqui. Aí beleza, vim pro culto. Aí no outro final de semana, na outra quarta-feira, quebrado de novo. Porque a minha preferência é ficar em casa, porque eu tô quebrado, ué. Vou descansar. Aí eu falei, agora, hoje eu vou tirar e assumir que eu tô só o pó de novo. E tava mesmo. Eu falei, agora eu não vou vir, Senhor, não vou descansar. Vou cultuar o seu nome aqui em casa, Senhor. Aleluia, vou adorar o Senhor. Eu posso ser aqui em casa também, Senhor. Aí eu falei, Cátia. Aí eu falei, amor, eu vou tirar e subir. Mas o Cátia não vai no culto hoje. Eu falei, mas misericórdia. Aí eu veio no culto, Cátia. Não pude tirar e subir de novo. Aí a semana passada, essa semana, quarta-feira. Essa semana, quarta-feira. Essa vai! Pensa num cara quente quando deu 6 horas da tarde eu saio do trabalho. Como é que eu vou ficar em casa quente agora? Não posso mentir que eu tô cansado. Eu vou pro culto também. Eu vou pro culto. O que eu quero dizer é que se a gente vive por preferência, a gente decide viver pela carne. Porque se eu vivo por preferência, é pela carne. A minha carne é preferência. Mas viver por princípio, não.
Viver por princípio é você observar a lei do Senhor, é você observar e ouvir a voz de Deus e andar dentro daquela medida dele. Se ele fala assim, anda aqui, você anda aqui. Se ele fala, não anda aqui, você não anda aqui. Se ele fala, faz isso, você faz. Se ele fala, não faz, você não faz. Porque todo pai, todos que desejam exercer paternidade, primeiro tem que ser bons filhos, senão não tem autoridade para ser pai. Se eu não sou um bom filho, se eu não sou um bom filho de Deus, como que eu posso gerar uma paternidade saudável para quem está embaixo de mim? Não posso. São princípios. Esse lugar, a gente fala, eu falo, os pastores falam, e às vezes vocês não entendem. Mas são coisas que Deus coloca no nosso coração. Eu acredito que num breve período, daqui a algum certo tempo, um breve tempo, Deus realizará coisas tão grandes. Mas tão grandes que a gente vai ficar maravilhados. Só que hoje a gente olha a nossa realidade e fala, mas como, cara, que Deus vai fazer uns bagulho desse? Não vale nada, cara. Como que Deus vai fazer? Olha só, eu tô zoado. Se eu tô zoado, o Luciano e o Cátia então também tá zoado. Porque a gente é tudo zoado. A única diferença é que a gente é um zoado que ouve de Deus e tenta fazer a vontade dele. Essa é a única diferença. Mas ninguém que vale nada, filho. A gente olha a nossa realidade e fala, mas como, cara? Como que Deus vai fazer? Isso é porque a gente tenta colocar. A gente coloca as nossas impossibilidades para Deus. E a gente olha, pô, é impossível, cara, isso acontecer, então é impossível para Deus. Não, para Deus não é impossível, cara. Para Deus é totalmente possível. E Deus vai fazer. Vai fazer. Só que a gente tem que se preparar. Vamos ser bons filhos. O que o bom filho, o que é ser um bom filho para você? Como que o seu filho seria um bom filho para você? Um filho que obedece, um filho que faz as lições de casa direitinho, um filho que vai bem na escola, um filho bem educado, um filho bem comportado. Sim, danado sim, peralta sim, mas um filho bem educado. Porque ser danado e ser peralta é uma coisa, ser mal educado é outra. Isso é ser um bom filho, um filho que obedece, um filho que dá carinho pro pai. É ou não é? Nem caso é uma luta, mano. É uma luta, eu tenho que ficar lutando para meus filhos dar atenção para mim, que só quer ficar com a mãe. Por isso que eu falei, eu quero uma menina, porque no nome de Jesus vai ficar mais perto de mim. Ou não, né? Ou não. É porque o pai é bravo, a mãe é bujinha. Mãe é bujinha, papai é bafo. Então é por isso. Para mim, um bom filho é esse, é um filho que ouve, um filho que obedece, um filho que faz cumpre com seus deveres e com suas responsabilidades. Isso é ser um bom filho. Um filho que é arteiro, sim, que às vezes tem que falar, para de correr, moleque. Menino, vai devagar. Daniel, mano, para de correr, velho. Igual eu fiz hoje de manhã aqui, tava orando e os moleques correndo aqui. Falei, tem que respeitar porque tá orando, velho. Para de correr aqui, miserável. O que Deus requer de nós não é nada mais do que isso. Filhos que ouvem a sua voz e que obedecem, que andam dentro daquilo que foi determinado por Ele. Filhos que cumprem com a sua responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Exercer a paternidade em casa, recebendo a paternidade de Deus sobre a tua vida. Eu recebo a paternidade de Deus sobre a minha vida, eu sou curado sobre isso. Eu sou um bom filho. Eu ouço a voz dele, eu obedeço a voz dele, eu cumpro com os meus deveres. Por isso eu sou habilitado, eu tenho autoridade para exercer paternidade. Não adianta queremos exercer paternidade se eu não sou um bom filho, cara. Você não tem autoridade para isso. Você não está habilitado para isso. Você nunca será habilitado a gerar paternidade se você não for um bom filho. Se você não obedece à voz de Deus, se você não cumpre com os seus deveres, com a sua responsabilidade. Porque não adianta espiritualizar tudo, a responsabilidade, irmão. Tem dia que a gente vem nesse culto aqui que é só pela graça. Não tem dia que você está... Não é aleluiado que o cara fala. Não tem dia que você está zoado. Você fala, mano, não quero ver ninguém. Você acha que eu não tenho esse dia também? Mano, não quero ver ninguém.
Não aguento, cara, tá zoado o negócio. Aí vem na igreja, tá lotada. Misericórdia, não queria ver ninguém. Olha o tanto de gente que está aqui hoje. O que eu estou dizendo é, as coisas que você padece, eu padeço. Mas eu não deixo de cumprir responsabilidades por aquilo que eu padeço. Porque a minha responsabilidade tem que estar acima dos meus sentimentos. Porque eu já não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para mim. Há 6 meses atrás eu vivia para mim. Há 1 ano atrás eu vivia para mim. Hoje eu não vivo mais para mim. E há 1 ano atrás eu falava assim, eu queria dizer isso, que eu não vivo mais para mim, mas é Cristo que vive em mim. É até poético. Mas hoje eu posso falar, eu não vivo para mim, cara. Não vivo. Não vivo. Se Deus fala, sai daqui sai de Harã aqui. Vai para Canaã, beleza. Sai de Harã, vai para o Egito, eu vou. Sai de Canaã, vou. Porque eu não vivo mais em mim. Não vivo mais para mim. Eu entendi isso. E quando isso acontece, cara, parece que é ligado a algo dentro de você. Isso te habilita a fazer coisas que você não fazia antes. Isso te capacita a fazer coisas que você não poderia fazer antes. Então o princípio da paternidade é: eu me submeto a Deus, sou um bom filho. Isso me habilita a ser um bom pai. Ou me esforçar para ser um bom pai. Amém? Ou não amém? Amém. E a minha paternidade começa onde? Dentro da minha casa. E qual que é a melhor coisa que eu posso fazer para o meu filho? Amar minha esposa. Porque se os meus filhos veem o meu amor pela minha esposa e da minha esposa para comigo, quando eles crescerem, eles vão reproduzir isso na casa deles. Então eu tenho que amar minha esposa, amar os meus filhos têm que ver eu amar a minha esposa me amar, para que eles tenham referência de pai, para que eles tenham referência de mãe, para que eles tenham referência de governo, e quando se torna um adolescente, não sai aí desenfreado, sem limite. Por que Deus tem tratado a paternidade conosco? E eu acabo por aqui 5 minutos. Por que Deus tem tratado muito em relação à paternidade? Que vocês lembram quando, há 1 ano e pouco atrás, quando nós tomamos uma nova direção nesse ministério, nessa igreja, o que Deus colocou no nosso coração foi alcançar os jovens que são órfãos de pais vivos. E eu entendi isso, mas eu não entendi o contexto disso tudo, cara. Só que para a gente conseguir alcançar esses órfãos de pais vivos, e não é aqueles garotinhos bonitinhos que ficam com o olho assim, não. É aqueles moleque que é zoado, bebe, fuma de tudo, usa droga, tatuadão. Eu não gosto de tatuado. Não gosto muito de tatuado. Meu zoeiro. Mano, eu amo. Eu não gosto. Eu amo. Cada um. Porque eu entendi que cada um é filho. É um potencial filho de Deus. É um potencial que Deus deseja que se torne filho. E quem vai fazer essa ponte? São os anjos? Sim. Eu e você. Como anjos do Senhor, fazendo essa ponte. Como filhos. Levando essa paternidade para quem está aí fora. Sabe o que esses garotos precisam? De um abraço. De um beijo. De um cheiro. De falar assim, vem cá, mano. Tá muito cheiroso não, mas vem cá hoje, dá um cheiro. Vamos tomar um café lá em casa. Vamos comer um arroz com ovo lá em casa. Coisas que eles não têm. Eles têm comida? Tem bebida? Tem carro? Tem game? Tem tudo da melhor qualidade. O que eles não têm? A atenção de um pai e de uma mãe. E quem pode suprir isso é somente o nosso Deus Pai. Mas Ele não fará sem eu e sem você. Atos 16, nós vemos ali todos os ministérios trabalhando juntos. Os 5 ministérios muito atuantes. E nós vemos que existe uma unidade muito grande entre os discípulos, entre os apóstolos. Nós vemos que existe uma sinergia muito grande entre eles. E é dessa forma que a igreja tem que trabalhar. Unânimes, de forma sinérgica. Buscando não os próprios objetivos e os próprios desejos, mas buscando os objetivos do reino.
E qual que é o objetivo do reino hoje? Eu exercer paternidade para os meus, para que eu possa sair e exercer paternidade para aqueles que estão fora. Aleluia. Isso é simplesmente uma convocação de Deus para você e para mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então? Senhor, obrigado, Deus.